Eis a tua igreja aqui, ó Pai. Nós viemos aqui para ser cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. Louvado, santo, exaltado e bendito é o nome do Senhor. O amado está presente neste lugar. Aleluia. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. Eu vou dizer assim, ó, esta é a voz do meu amado, vocês vão dizer bem forte assim, ó, ei-lo aí, amém? Esta é a voz do meu amado. Mais forte, essa é a voz do meu amado. Ele está aqui nessa noite, amém? Pode sentar, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou pedir um pouco de paciência aqui no início, que eu vou ter que contar um pouquinho de história. Aí depois a gente vai e entra na mensagem. Amém? Eu estava lembrando até do Fernando, falei com ele ali. Bom, nós vamos falar muito sobre o livro de Reis aqui hoje, Tayana. E vamos falar sobre o livro de Cantares no finalzinho. A palavra de Deus fala, né, que na verdade o livro de Cânticos é um livro que ele pode ser interpretado por duas perspectivas, pastor. Tem uma perspectiva de um amor de um homem para uma mulher, em alguns momentos, Léo, parece ser isso, apesar que nós não temos uma evidência clara de que esse homem seja Salomão, mas nós vamos partir do princípio que é ele mesmo, e podemos verificar numa perspectiva de que não é o amor de um homem com a mulher, mas um amor de Cristo para com a igreja. Há muitos sinais nesse livro que fala de um amor que não se baseia apenas no amor entre um homem e uma mulher, mas um amor transcendental, um amor tão grande, louvado seja o nome do Senhor, ao ponto de nós podermos afirmar que seria o amor de Cristo para com a igreja, Raquel. E Salomão, como filho de Davi, como um homem muito sábio, ele herdou do seu pai uma missão de governar Israel. E Davi, quando ele estava, 1 Reis, capítulo 1 em diante, quando ele estava ali no seu leito de morte, quando Davi já era muito idoso, Dani, Davi, ele contraiu uma doença. E essa doença, por mais que eles embrulhassem Davi em peles, Davi continuava sentindo muito frio. Davi continuava sentindo um frio fora do sério, fora do comum. Ele estava ali já nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. Ele acamado, com muito frio. Aí alguém fala assim, olha, vai lá em Sunem, sai e busca uma jovem, uma moça, para poder aquecer a Davi. E Davi não conheceu essa moça, ele não teve relação com essa moça, ele já era idoso. Mas a gente sabe que existe um calor maior do que o calor de peles, é o calor do corpo humano. E essa moça, essa jovem de nome Abisag, bonita, morena, de pele morena, ela foi trazida para poder aquecer a Davi e cuidar de Davi na velhice dele. E essa moça cuidava de Davi ali por aquele período, grava esse nome, Abisag, fala comigo, Abisag. Ela cuidava de Davi, e enquanto Davi estava acamado, um dos filhos dele, de nome Adonias, ele se junta com Joabe, que era o comandante do exército de Davi, ele se junta, louvado seja o nome do Senhor, com Abiatar, que era um sacerdote, e eles vão, Adonias, Abiatar e mais alguns, eles vão para um lugar, e Adonias começa a se declarar rei antes da morte do pai. Posso ouvir um misericórdia? Antes da morte do pai Davi, ele já estava ali, se comportando como rei, comemorando o fato de ser rei, em vez de estar triste, porque o seu pai estava morrendo. Algumas pessoas não foram convidadas para estar com Adonias. Os valentes de Davi não estavam com Adonias. Algumas pessoas, né, de confiança de Davi não estavam com Adonias. Zadok, o sacerdote, não estava com Adonias. Benaia, filho de Joiada, não estava com Adonias.
Mas Adonias estava comemorando a morte do Davi, que nem tinha acontecido ainda. O profeta Natã não estava com Adonias, e o profeta Natã chama Batseba, que era esposa de Davi, uma das esposas de Davi, e fala assim: Batseba, você tem que conversar com Davi, porque eu sei que Davi prometeu que o seu sucessor seria Salomão. Batseba chega até Salomão, até Davi, melhor dizendo, e fala: meu rei, o senhor prometeu que Salomão, meu filho, seria o seu sucessor. Embora no coração de Davi ainda tivesse Adonias, irmão de Absalão, mas ele tinha feito essa promessa. A promessa de que o sucessor dele seria Salomão. E às vezes parece que as coisas, irmã Nilza, tomam um caminho diferente do caminho que foi prometido. Levanta a tua mão. Eu quero dizer para você que nessa noite, que as promessas que Deus fez para você, Adonias não vai tomar. As promessas que Deus fez para a tua vida, nada vai tirar a sua promessa. Eu quero que você entenda que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não tem nada e nem ninguém que pode afastar a promessa de Deus da nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se a promessa é para Salomão, não tem espaço para Adonias. Se a promessa é para você, não tem espaço para Satanás. E às vezes a gente deixa de tomar posse da promessa, sabe por quê, Alex? Porque ninguém é capaz, nós mesmos não somos capazes de lembrar Deus da promessa que Ele tem para nós. Ah, mas é preciso? É preciso sim. É preciso todos os dias eu falar: Senhor, o Senhor me prometeu assim, assim e assim. Quando eu tinha a idade de 10, de 12, 13, 15, 20 anos, o Senhor falou que era assim, 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 assim. E eu quero tomar posse da promessa que o Senhor tem para mim. Promessa de Deus, Deus não é um Deus que promete e não cumpre. Nós temos que aprender isso. Quando Deus fala, Deus cumpre. E se Deus colocou no coração de Davi quem seria seu sucessor, nada poderia impedir. Aos olhos do homem, Adonias era rei, mas aos olhos de Deus, Salomão já tinha sido escolhido como sucessor. Eu não importo com os olhos do homem, mas eu tenho que me importar com os olhos do Senhor. Aleluia! Louvado seja, enquanto nós não aprendermos que nós temos que nos importar no que Deus tem para nós, nós não vamos viver bem. Eu não quero me importar, o pastor até falou aqui que às vezes nós estamos matando dentro da igreja. Eu quero que quem se sente que está sendo vítima, olhe para dentro de si, olhe para o altar e fala: meu Deus, eu não me importo com o que as pessoas pensam, com o que Adonias pensam, com o rei que ele pensa que é. Eu me importo com a promessa que o Senhor fez para a minha vida. Eu me importo com onde o Senhor me colocou. Se Deus quer Salomão no trono, não tem espaço para Adonias. E Salomão assume. Davi morre. Salomão assume. Salomão assume o trono de Davi. E quando Salomão sabe das coisas que o pai dele fez, ele pergunta assim: quanto sacrifício que Davi ofereceu? Tantos. Quanto sacrifício que os profetas da época de Davi ofereceu? Tantos. Foram 300? Foram 100? O que o meu pai conquistou? Foi isso. Então, em gratidão ao que o Senhor fez por mim, para me colocar num lugar onde talvez muitas pessoas não preferiam que eu tivesse, eu vou oferecer os maiores sacrifícios da história para Deus. No primeiro sacrifício de Salomão, ele só sacrificou 1000 bois. E não era oferta de expiação, era pacífica. Era oferta de gratidão a Deus. Pergunta para o seu irmão: o que você tem ofertado para Deus?
Primeira coisa que Salomão faz é corrigir o que estava de errado. Ele já começa matando Joabe. Ele já começa matando, banindo Abiatar. Porque se eu quero uma mudança, eu tenho que retirar quem está atrapalhando o agir de Deus. O pastor falou que se eu tenho amigos que me afastam de Deus, eu tenho que afastar eles de mim. E a primeira coisa que Salomão fez foi corrigir esses problemas. E quando ele corrige esses problemas, ele oferece, está no capítulo 3, 1000 holocaustos ao Senhor, 1000 bois de holocausto ao Senhor. E fala assim: Deus, eu tenho gratidão a Ti, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou, não deixou a promessa que o Senhor fez não se cumprir. E vamos caminhando. Salomão, ele começa a fazer muitas alianças. Muitas alianças. Às vezes a gente fala assim: não, mas Salomão teve 700 concubinas, 300 esposas. Por que Salomão teve tudo isso? Tudo para manutenção do reino. Salomão não amava essas mulheres, né? Já era uma grande potência Israel, e a maior grande potência que tinha do lado de Israel era o Egito. Salomão vai lá e casa com a princesa do Egito. A expansão do reinado era tão grande, os exércitos eram tão grandes, 40.000 estábulos só para cavalos, para puxar as carroças de Salomão. 12.000 guarda-costas, imagina a grandeza disso. Diversos casamentos para alianças políticas, um reinado enorme. A palavra de Deus fala que ele construiu um trono de ouro puro, as escadas eram de ouro, leões feitos de ouro, 12 leões embaixo, mais 2 em cima, um trono magnífico. 666 ciclos de ouro por ano. Isso dá aproximadamente quase 40 mil quilos de ouro. Imagina a riqueza desse reinado, a riqueza desse homem. Uma riqueza tão grande, uma riqueza tamanha, que uma rainha foi visitar ele, a rainha de Sabá. Quando ela olha a beleza, pastor, quando ela olha a riqueza, ela fica tão encantada, tão lisonjeada, que ela fala assim: olha, eu pensei que não fosse nem a metade do que eu estou vendo. E quando ela contempla a grandeza daquele lugar, ela desmaia. Ela desmaiou. Porque o homem não pode compreender o que Deus faz. Olha para o teu irmão e fala assim: quem te viu vai ter que te ver de novo. As pessoas não vão acreditar no que Deus vai fazer. Aleluia! Porque a promessa de Deus, ela não volta vazia. Ele cumpre tudo que ele promete. Salomão reinou por 40 anos. Fala comigo, 40 anos. E nesses 40 anos de reinado de Salomão, ninguém tinha coragem, num primeiro momento, até ter se afastado de Deus no final, de encarar o exército de Salomão. Ninguém tinha coragem de travar uma batalha com Salomão. Ninguém tinha coragem de inventar, debater com Salomão, porque o primeiro pedido que ele fez para o Senhor, o pastor pregou aqui. Qual foi o primeiro pedido que Salomão fez para Deus? Eu quero sabedoria, não para mim, mas para conduzir o teu povo. Quando a gente parar de pedir para nós e começar a pedir para nós sermos mudança na vida das pessoas, vocês não imaginam o que Deus pode fazer conosco. A partir do momento que eu parar de preocupar comigo e me ver como um instrumento de Deus na terra, aleluia. Quem é instrumento do Senhor aqui fala glória a Deus? Fala aleluia, exalte ao nome do Senhor, Ele está aqui. Louvado seja Deus. O provimento diário do palácio de Salomão
tinha que matar 30 bois só para poder fazer o almoço. Como assim? O texto fala aí, ó, no 1 Reis, capítulo 4, versículos em diante, que o provimento diário eram 30 bois, 100 carneiros, fora as cabras montesas, os corços e as aves. Imagina o tamanho do banquete diário. Aqui fala, o texto fala diário desse palácio. A quem vê essa riqueza desmaia mesmo. Imagina o tamanho da mesa. Contempla comigo, igreja. Imagina o tamanho, né? Quem entende, as cozinheiras aqui, imagina 30 bois, fala 10 vacas gordas e outras 20 de pasto, para poder fazer, né, o provimento diário, todos os dias, 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 aleluia. Diversas eifas de farinha, para fazer farofa, todos os dias. Os historiadores falam que quando Salomão saía do templo, ia 6.000 homens para fazer a segurança dele. Os escudos dos soldados eram feitos de ouro. Todos os utensílios para que as pessoas se alimentassem desse alimento desse tamanho que eu falei, eram feitos de ouro. Aleluia. E eu quero dizer para vocês uma coisa aqui hoje: isso não é nada em vista das mansões celestiais que Deus preparou para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos entrar na mensagem. Vocês imaginam esse homem de muita grandeza ou de pequena grandeza? O que vocês imaginam? A palavra fala que não teve ninguém antes, o pastor pregou aqui, e nem ninguém depois. Haverá só um, Jesus, que vai ter tamanha sabedoria e tamanha riqueza como a de Salomão. Uma das mulheres mais ricas daquela época, quando ela foi visitar, ela desmaiou. Gente, que é isso? A palavra de Deus fala que Salomão, ele cumpriu uma grande missão, porque Davi pediu para construir um templo, e Deus falou: você não, que você matou muita gente, mas o seu filho vai construir. E Salomão, ele faz um contato com o rei Hirão, e fala com ele assim: olha, como os sidônios, ninguém corta madeira de cedro, você vai mandar madeira daí para cá, que era a melhor madeira da época, para eu edificar a casa do Senhor. E conta que tinham que se fazer jangadas para carregar essas madeiras do mar, do outro lado, para poder trazer para ele construir a casa do Senhor. E quando ele constrói a casa do Senhor, ô Fernando, Salomão oferece um sacrifício tão grande que não deu para contar. Lá em 2 Crônicas, eles chegam a falar que foram 22.000 bois e 120.000 ovelhas que foram sacrificadas. Simplesmente para falar assim: Senhor, eis aqui a tua casa, traz a arca da aliança, aquele tanto de músico tocando e glorificando o nome do Senhor, e Salomão falando assim: tudo que há não é para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem lembra da menina que eu falei aqui? Como é que era o nome dela que aquecia Salomão? Já esqueceram? Abisag. Alguns autores falam que era ela, mas eu não vou arriscar falar. Quando Davi morre, ela volta. E Salomão, ele já tinha a harém cheia das mulheres das mais bonitas possíveis. Ele já tinha as suas rainhas, ele já tinha as suas concubinas, mas a palavra de Deus fala que o coração de Salomão estava em uma. Alguns autores falam que era Abisag. Inclusive, ele manda matar Adonias, porque Adonias pediu para casar com Abisag. E Salomão, ele sai. E ele vai até Sunem. Pegou a visão? E ele vê uma menina, pastor, no lagar amassando uva.
O texto fala que ela era uma menina de pele morena por causa do sol, no livro de Cantares. E Cantares não é um salmo. Cantares não é um provérbio, nem Eclesiastes. Cantares são cânticos, como os salmos também são cânticos, mas o livro chama Cânticos dos Cânticos, é acima dos cânticos. E Salomão, ele escreveu 1005 cânticos, a Bíblia fala. E quando ele escreve aqui o livro de Cântico dos Cânticos, ele começa a remeter que de toda a riqueza que ele tinha, ele ainda não tinha conhecido o amor como ele conheceu aqui nesse livro. E quando ele chega naquela cidade, no meio para ver os seus vinhedos, ele vê uma menina amassando uva. Amassando uva. Aleluia. E aí a gente começa a ver o impossível acontecer. Fala comigo assim, o impossível. Quando Salomão vê essa menina amassando as uvas, o coração dele enche de amor. E aí, por que eu digo que era impossível? Vamos lá, essa menina era rica ou essa menina era pobre? Era pobre. Ela está amassando uva no lagar, para fazer vinho, para o palácio, inclusive. Um homem que tinha diversas rainhas. A palavra de Deus fala, vou mostrar para os irmãos aqui, mostra para mim. A palavra de Deus fala que ele tinha 700 rainhas, princesas, 300 concubinas, tudo casamento arranjado, casamento político. Tudo. Mas quando ele vê aquela menina amassando uva, pastor, ele falou assim, é essa. É essa. Tem um autor, né, uma crônica não bíblica, presta atenção para os irmãos, não bíblica, uma fábula contada em Israel, que eles falam que Salomão, ele vestiu-se como um pastor, e saiu da cidade, para ninguém o reconhecer, porque onde o homem ia tinha que ir 6.000 soldados atrás, e ele vai até esse vinhedo, e ele olha para essa moça, e afeiçoa com essa moça, e essa moça fala assim, e aí, pastor de ovelhas? Então, pastor de ovelhas? Ele, sim, sou um pastor de ovelhas, só que ela fala assim, mas você não fala como pastor de ovelhas? Você não se comporta como um pastor de ovelhas? Você não tem mãos de um pastor de ovelhas? Aleluia. E ele olha e fala assim, por que as suas vestes estão limpas? Ela fala, porque quando o rei vier aqui, aleluia, eu quero estar preparada. Xarabaca. Se na hora que eu estou amassando a uva aqui, sujar, eu vou até um riacho que tem lá embaixo e eu me limpo. Porque quando o rei chegar, as minhas vestes têm que estar brancas. Aleluia. E ela desconfia que aquele homem não é só um pastor de ovelhas. Que aquele homem que está apaixonado por ela não é só um pastor de ovelhas. E aquele homem fala assim, olha, realmente eu não sou um pastor de ovelhas. Eu sou aquele que você espera, eu sou o rei. E eu quero dizer para você o seguinte, hoje eu vim vestido de pastor, aleluia. Hoje eu vim travestido de pastor de ovelhas. Mas eu vou voltar para o meu palácio, quem está entendendo? Eu vou voltar para a minha casa. E na próxima vez que eu vier para te buscar, para morar comigo no meu palácio, eu não vou vir como um pastor de ovelhas, mas eu vou vir com veste de rei, eu vou vir em carruagem de rei, e eu vou vir com os meus soldados, e vou levar você para morar comigo. Aleluia. Aí tu me afirma que Cântico dos Cânticos só está falando de amor de homem e mulher, não está. E aquela jovem fica esperando, aleluia. E aí Salomão, ele está aqui no livro de Cântico dos Cânticos, ele fala de cheiro, ele fala de voz, ele fala assim, planta açafrão, aloés, toda especiaria, porque o seu cheiro não é mais para ser cheiro de serva, é para você sentir, é para você ter um aroma,
um aroma diferente, um cheiro diferente. Por que eu quero dizer, quem sente o cheiro de que é estar na presença do Senhor, não quer saber do cheiro lá de fora. É quem ouve a voz de Deus, reconhece a voz do noivo, porque diz a palavra que nós lemos aqui hoje o seguinte: quando ele veio e eu ouvi a voz dele, eu falei assim: ei-lo aí, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado, eu quero estar pronta como noiva, vestida com as vestes brancas, porque quando a voz dele vier, e eu dizer, ei-lo aí que vem saltando os montes, ei-lo aí que vem dos altos céus, eu quero estar preparada. É aquela que vem no deserto, é a liteira de Salomão. E o Espírito Santo de Deus nos faz saber todos os dias que a volta do noivo está próxima, que ele vai vir, mas não vai vir de qualquer maneira. Ele vai vir com grande poder e glória e mostrar que ele é o rei, ele é o amado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um dia, a palavra do Cântico dos Cantos ainda fala para nós, lá no capítulo 5, e no versículo de número 1, em seguinte: ele volta, fala comigo assim, ele volta. Aí ele bate na porta, o texto fala que ele bate na porta, e quando ele bate na porta, ele fala com a noiva assim, abre a porta, fala comigo assim, abre a porta. Eu vou pegar, que eu vou ler junto com a igreja. Ele fala assim, ó, abre a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a morena agradável das filhas de Israel. Não olheis para ser eu morena. Ou seja, ele não olhou para quem eu sou, para a minha cor, para o meu pecado. Ele não olha para isso. Ele não olha se eu sou grande, se eu sou pequeno, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou preto, se eu sou branco. Ele só olha se dentro de mim há o Espírito Santo de Deus. Afaste de mim, ó Deus, talvez a paz, afaste de mim, ó Deus, talvez o amor que eu tenho por mim mesmo, afaste de mim todas as coisas, afaste de mim o emprego, afaste de mim, louvado seja o nome do Senhor, a prosperidade, afaste tudo, todavia não afaste de mim o teu Espírito Santo. Não afaste, ó Pai, da tua igreja o teu Espírito, ó Deus. O Senhor não olha para isso, mas Ele olha se tem essência, se tem Espírito. Cadê a igreja que tem o Espírito Santo de Deus? Quem tem o Espírito Santo de Deus, glorifica a Ele, levanta a tua mão, exalte a Ele, que Ele está aqui neste lugar, aleluia. Ele bate na porta e fala assim, capítulo 5, versículo 2, é o seguinte, ó, eu dormia, isso é ela falando, a moça, eu estava dormindo, eu dormia, mas o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado estava batendo na porta e falando assim, ó, abre, amiga minha, abra, meu amor, abra a porta, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, eu já estou aqui batendo na porta. Mas o texto fala que ela já estava, preparada para dormir, ela já estava deitada na cama, ela já estava com os pés limpos, e ela, louvado seja Deus, ouvia a voz, mas ela não tinha força para ir até a porta. Ela notava a maçaneta da porta se mexer, mas ela não tinha força, não estava preparada para ir até a porta. Eu quero dizer para você o seguinte, o Espírito Santo de Deus, Jesus disse para nós assim, ó, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz, ó, aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está na porta nessa noite, está batendo na porta. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, não pensa, não tosqueneja, não dorme, mas simplesmente levanta, abra a porta do teu coração e convide Jesus para entrar, e diz para o amado, meu amado, tu és bem-vindo em minha casa, tu és bem-vindo em minha vida, tu és bem-vindo em meu trabalho, tu és bem-vindo nas minhas decisões. Espírito Santo de Deus, venha fazer parte de mim, que eu quero fazer parte de ti para sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. E ela volta, e quando ela chega na porta, Emanils, esse é o problema. Quando ela abre a porta, ele já foi embora. O maior problema é nós abrirmos a porta depois que Jesus estiver indo embora. Jesus bate a porta. A palavra de Deus nós lemos aqui, ó. A noiva estava até esperando, mas ela tosquenejou. E ela saiu correndo pela cidade. A sulamita sai correndo pela cidade, procurando, mas não o encontrou. O maior problema é quando Jesus voltar e nós não dermos lugar e ele ir embora. E ele ir embora e levar quem tinha que ir com ele. E aí nós vamos sair, procurar, pastor, e não vamos encontrar de novo. Eu pergunto para a igreja se ele voltar agora, porque batendo na porta ele já está, tem tempo. Se ele voltar agora, aleluia. Igreja, eu quero dizer que ele já veio. Ele foi pregado na cruz, ele veio como servo, aqueles que deveriam receber não recebeu, mas ele falou assim, olha, eu bati na porta, a igreja não abriu a porta, e quando foi me procurar eu não estava lá mais, eu já tinha sido morto, crucificado, ressuscitado, eu fui embora, mas eu deixei para eles uma certeza, um latejo, uma lamparina chamada Espírito Santo, para dizer para eles todos os dias, quando acordar, o seguinte: eis que eu ainda volto, amada minha, eis que eu deixarei os meus sinais. E a palavra de Deus fala ainda aqui, se você pegar o mesmo livro de Cântico dos Cânticos, o amado ele vai voltar, ele vem buscar a sua igreja, capítulo 3, versículo de número 6 em seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, ó, olha só, a noiva está esperando, aleluia, agora vamos terminar a mensagem, a noiva está esperando, aí ela fala assim, louvado seja o nome do Senhor, quem é aquela que vem lá no deserto? Quem é aquela que vem lá no deserto? Fica de pé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desliga daqui. Quem é aquela que vem lá no deserto? Como colunas de fumaça. É a liteira de Salomão. O que é uma liteira? A liteira é uma carruagem carregada por homens. E quando aqueles homens carregam aquela carruagem, no meio do deserto, sobe uma coluna de poeira. E essa coluna de poeira é o sinal. Que sinal é esse? É que lá de longe, quando você vê aquelas duas colunas de fumaça, de poeira, lá no alto, de longe você consegue ver assim, ei, o rei está vindo. Quando duas pessoas estão andando no deserto, não levanta poeira. Mas quando o rei está vindo com toda a sua comitiva, de longe dá para ver os sinais. De longe já dá para ver os sinais que o rei está aproximando. É a liteira de Salomão. Ele está vindo. De longe eu vejo os sinais. E Jesus já está deixando os sinais para nós, aleluia, de que Ele está se aproximando. De que Ele está se aproximando, Ele está vindo. E de longe eu vejo a coluna de fumaça. E quando eu vejo a coluna de fumaça, eu sei que o amado está aproximando. E quando eu vejo o meu amado, eu começo a dizer Yeshua, 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 Yeshua.